Começando oficialmente hoje, a oficina 2. Isso está sendo gravado, então os alunos que não estão aqui ou os próximos alunos vão ter acesso à gravação. Hoje, a nossa agenda, ela começa agora, 9 horas, com o José Almeida, e nós vamos explorar o back-end da Sigfox. Então, a gente vai falar sobre alertas, configurações, API, documentação, integração. E nós também vamos falar sobre planos. Como vocês tiveram muitas dúvidas em relação aos planos de mensagens da Sigfox por dia, por mês, como é que está essa disponibilização aqui para o Brasil, tá? Quem não conhece o José Almeida, ele é CEO, deputy da WND Sigfox, que é a operadora da Sigfox aqui no Brasil. Ele também é membro do Tudo sobre IoT, participa desde o início, lá desde 2017. A formação dele é engenheiro eletrônico, ele tem MBA pela FGV e está aí há 30 anos trabalhando com tecnologia. Então, ele tem uma larga experiência em projetos, em produção de produtos eletrônicos, em redes celulares, TV a cabo e especialista também em internet das coisas, obviamente. Antes, as outras empresas que ele trabalhou, como o CPQD, Telebrás, Philips, Motorola e Nokia. Depois, às 10 horas, a gente entra com o time da Tago.io, então nós temos o Fábio Rosa e o Fabiano Egger, e a gente vai falar o que é uma plataforma IoT, quais os principais elementos, como a Tago.io opera, vamos falar sobre os dashboards, o Tago RAN e a distribuição de acessos. A gente vai fazer trabalho com simulações de dados e vai fazer a integração da Tago.io com o Sigfox. Para quem não conhece o Fábio Rosa, ele é fundador da Tago.io e ele exerce hoje a função de CEO. A Tago.io é uma empresa norte-americana, mas tem presença mundial, já conta com mais de 3.000 desenvolvedores, atuando em todos os continentes. A plataforma está em nuvem, então tem esse fácil acesso. A gente está falando de 25 anos na área de desenvolvimento e comercialização de tecnologias e negócios. Ele também passou por startups, também lá como Fabiano da região de Joinville, ocupou outros cargos de lideranças em outras empresas internacionais, como a Whirlpool, no Michigan, e ele possui certificado avançado em tecnologia e inovação pelo MIT. Tem MBA também pelo MIT e é graduado e mestre em engenharia elétrica. O Fabiano trabalha com ele, então o Fabiano vai ter essa pegada mais técnica aqui com a gente. E depois a gente entra com o Luiz Henrique, que ele vai fazer a prática, que a gente acabou não tendo tempo de fazer no sábado passado. A gente vai começar o desenvolvimento de aplicações e a gente vai fazer o envio de dados para o nosso e-mail, né? Esses alertas aí automatizados. Então, bem-vindo a todos. A gente tem pergunta no meio das apresentações, vocês podem levantar a mãozinha, que eu chamo vocês, ou perguntar diretamente. Então, Zé Almeida, a palavra é sua. Acho que seu áudio está no mudo. Agora está bom? Sim, agora estou te ouvindo. Perfeito. Então, bom dia a todos, obrigado por terem vindo, por estarem aqui de manhã. Tá? É um prazer falar com vocês, e eu vou falar do que a Thelma me pediu, que eu entendi do tema, que vocês têm bastante dúvidas de back-end. Tá? Então, eu vou começar falando do back-end da Sigfox, vou colocar na tela agora. Ô Zé, está um pouco baixo o áudio, não sei se é só para mim. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Pode ser que você esteja ouvindo do micro. Deixa eu pegar outro fone, ligar só um segundo. Almeida, está vindo do notebook, provavelmente. É isso, eu vou acertar aqui, para um pouquinho só. Deixa eu acertar o áudio, me dá um segundo. Bom,
Enquanto ele acerta o áudio, pessoal, o Melhor? recolher... Melhor? Opa, agora ficou excelente. Agora ficou Perfeito, show. me desculpem. Tá, custou um pouquinho. Pois bem, então falando de back-end, que eu acho que é o que tem interesse para você nessa manhã, tá? Vocês devem estar vendo a minha tela. Deixa eu dar o share, me dá só um segundinho. Vocês devem estar vendo uma tela onde está o back-end Sigfox. Estão? Correto, Perfeito. está na tela, está na tela. Então, como é que funciona, tá? Nós, a WND, mantemos uma infraestrutura que mantém as radiobases no país, que capturam os sinais dos seus dispositivos e entregam todas as mensagens recebidas no back-end. O back-end tem várias funções. Na verdade, um software em nuvem. Hoje em dia está no Google, tá? Que tem funções tanto para a gente, que é de gerenciamento de radiobase, recepção em tempo real das mensagens, metadados, planejamento de RF, quanto para o usuário. Tá? E o back-end te dá lá várias funções úteis, exceção feita a construir uma aplicação. O back-end não é para construir uma aplicação, não é para fazer um dashboard. Você não pode usar ciclos de processamento dele para aplicações suas. Tá? Ele é um intermediário, é um middleware entre a rede, os devices e uma nuvem de aplicação que nem a da Tago.io. Tá? Isto posto, ele tem uma série de funções úteis para um nível, vamos dizer assim, um nível meta. Ou seja, não é para aplicação as funções deles, mas é para gerenciamento de performance, gerenciamento de dispositivo, gerenciamento de clientes. Tá? Então, eu vou mostrar agora um pouquinho do back-end e vou mostrar algumas entidades que existem dentro dele para gerenciamento. A primeira entidade importante é uma entidade lógica, tá? Que se chama grupo. Grupo é onde todos os clientes da Sigfox, cada cliente tem um grupo, tá? Existem. Então, todo cliente tem aqui dentro um grupo. E, por sua vez, os clientes podem criar subgrupos seus. Então, por exemplo, eu estou clicando aqui em grupo e vocês vão ver que aqui tem a Sigfox Brasil WND. Esse é meu grupo. É o grupo da operadora Sigfox Brasil. Ela tem um ícone diferente e embaixo deles estão diversos clientes. Tá? Eu vou pegar um cliente aqui meu. Vou pegar aqui o... Deixa eu achar um lugar para achar meu cliente aqui. Me dá um segundo só. Cada um desses aqui, então, por exemplo, kits aparecem aqui, tudo que usa a rede Sigfox acaba aparecendo aqui. Eu tenho um sandbox aqui, que é esse grupo FF Works, tá? Dá um segundo para chegar nele. E embaixo desse, você vê que embaixo de cada grupo pode ter mais grupos, tá? Um grupo que eu tenho aqui embaixo é o grupo meu grupo de brinquedo, que é o JGA Inc., minha pseudo-empresa, e embaixo dele também há grupos. Então, qualquer um de vocês, quando usa a rede Sigfox, ganha um grupo, tá, de comum acordo com a gente, e pode criar subgrupos para os seus clientes. Então, se, por exemplo, você comprou sensores do Luiz para medir água no Carrefour e no Enxuto, você pode criar embaixo do seu grupo Carrefour e Enxuto para separar logicamente os clientes. Tá? Para cada grupo desses, você pode criar usuários com direitos de acesso diferentes. Tá? Para que você possa, por exemplo, vender sensoriamento remoto para o Carrefour e dar ao usuário do Carrefour algum direito de usar o back-end se ele precisar. E não tem limite para isso. Você pode usar, você pode dar acesso. Sugiro carinho e cuidado, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você der acesso ao seu cliente para gerenciar o seu dispositivo e tiver poder demais, ele pode apagar o dispositivo. Tá? Então, mas tem vários direitos de acesso, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Eu vou mostrar o meu usuário aqui.
eu tenho esses direitos. Eu tenho o direito de cliente, de administrador de radiobase, e esses direitos podem ser editados. Eu vou editar aqui o meu só um pouquinho para vocês verem. Eu posso criar password, posso colocar posso mudar password, posso resetar password de usuário e posso dar a ele direitos e funções, tá? Essa é a base lógica do back-end, onde você pode agrupar coisas, clientes, entidades, e dar acesso a usuários. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, antes que eu passe para o próximo tópico? Vão entender que não. Se tiverem, vocês perguntam na próxima, tá? Pois bem, essas duas entidades aqui são lógicas, não tem um impacto grande. Essa próxima entidade, que é o device type. Uma coisa importante, me perdoem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só no grupo. O back-end não é só essa casquinha web que vocês estão vendo. A casquinha web facilita a vida, ela é útil, mas como tudo mais no mundo moderno, existe para a casquinha uma API, ou seja, você pode acessar qualquer função do back-end e algumas que talvez não estejam disponíveis aqui na interface web via uma API REST. Tá? O que significa? Você pode escrever aqui scripts em Python ou na linguagem de sua preferência, tá? E mandar comandos HTTP para o back-end da forma adequada e receber a informação de volta. Então, você pode criar usuário, criar dispositivo, criar grupo, fazer tudo que é possível no back-end via API. Tá? A API demanda credenciais. Tá? Então, por exemplo, quando eu clicar nesse grupo, que é o meu grupo de brinquedo, o JGA Inc., vocês vão ver que aqui do lado esquerdo há um link para API Access. Tá? Clicando nesse link, você pode criar uma credencial de acesso. Eu vou dar todos os direitos para esse cara aqui, porque eu posso. API de teste. Deixa eu só pôr todos os direitos para essa API aqui. E você vai ganhar login e credencial e password. Com esses dois dados, usando métodos HTTP lá de autenticação, você consegue mandar comandos para API. E esses comandos fazem coisas úteis. Tá? Eu vou já apagar esse API, porque não vamos precisar dela. Tá? Mas vocês vão ver que aqui em cima da API tem um link para artigos de documentação. E nesse link, você vai encontrar como descer a documentação da API para os seus direitos. Tá? Você pode descê-la e ela pode ser editada. Eu já tenho uma API guardada no meu disco, uma cópia dessa documentação que eu trouxe previamente. Tá? Quando clica aqui, vai pedir autenticação, é aquela credencial que você acabou de criar. Você coloca no browser. Eu já desci isso, eu vou mostrar para vocês a documentação da API. Não, não é nesse aqui, me perdoem. Eu uso este aqui, pronto, Swagger. Eu já tenho uma API descida, vai aparecer só o documento aqui. E está aqui. Desculpa, veio aqui o Swagger Pet Store, mas no caso de... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, para um pouquinho só. Eu já tenho aqui no meu desktop essa documentação. Me dá só um segundo.
Tá aqui, me dá só um segundinho. Sigfox API YAML. Eu vou abrir, demora um pouquinho para abrir nesse editor, mas quando ela estiver aberta, você vai ver todos os comandos que você pode mandar para o back-end de forma programática. Tá? Demora um pouquinho para... Almeida, acho que é legal falar que tudo que faz manualmente aí dá para fazer com a API, né? Isso que é legal também. Então, tudo e mais um pouco. E também, aproveitando o gancho, com essas APIs você pode fazer uma aplicação lá na Tago.io e fazer a integração com a Sigfox para você fazer a gestão do que você quer. Entendeu? Exatamente. Bem bacana também. Então, por exemplo, aqui do lado, ó, você tem a API. Eu vou pegar uma API aqui interessante, é de dispositivos, tá? Criar um device. Como é que você cria um device? Você manda um comando post /devices para o endereço mãe da Sigfox, que está escrito na API em algum lugar aí, tá? Com uma estrutura de dados. Você manda a estrutura de dados, ele te responde 201. Ah, tudo foi legal, criei lá. Tá? 400, deu erro. E assim vai. É uma documentação de como usar a API. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu tenho uma dúvida anterior, eu estou com a voz ruim, desculpe. Quando você criou o login e senha, é só um? Quantos você quiser. Tá. Então, assim, você ganha um com direito de criar outros do mesmo nível, ou menor. Ok. Tá? Tá. E aí o que você está mostrando é só como eu vou para a documentação, né? Sim. Agora, mais nessa última rodada, sim, eu mostrei para você como é que se dá essa documentação. Tá? Agora, e você vai ter que criar os seus programas para uso da API usando a documentação aqui. Ok. Obrigada. Não por isso. Vamos lá, vou voltar ao back-end. Então, grupos têm acesso a APIs. E usuários, e dentro dos grupos existem usuários com direitos diversos. Com isso, eu mais ou menos encerrei a parte lógica do back-end de acesso e de controle de usuários, tá? E de clientes. A próxima entidade importante é o device type. Tá? Um grupo, e eu vou mostrar de novo o meu grupo aqui, JGA, deixa eu voltar aqui, me perdoe. Ele pode ter um ou mais device types associados. Então, por exemplo, como esse grupo aqui é um grupo onde eu uso para teste, embaixo dele existem vários device types associados. Se tiver pequeno, vocês me falam, tá? Tem 2 da Alpes, tem um chamado Checkfox, tem uma Loca, tem um NanoFox, tem um kit da Onsemi, tem um device de uma empresa chamada Unabis. E cada um desses aqui é um placeholder para um tipo de device físico. Tá? Por que isso? Porque os devices têm payloads diferentes. Para facilitar você mandar esses payloads para o lugar certo para tratar, você põe device types diferentes. Então, isso facilita a vida do próximo step da cadeia. Por exemplo, se o próximo step for a Tago.io, você pode fazer um pre-sort de devices para mandar para processamentos diferentes na Tago.io. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui o Simple Pack Device. Tá? Aqui fala o device type. Vocês vão ver que o ID aqui é um hash. Toda a API da Sigfox é baseada em hashes. Tá? Você não acessa com os nomes. Você acessa com esses números mágicos que aparecem aqui em cima. Então, grupos, device types, toda entidade que vive aqui dentro tem um hash. Então, se eu quiser mexer com esse device type por programa, eu mexo com esse hash lá na API. Tá? E aqui tem algumas informações úteis. O que é o device? Como é que está sendo feito o modo de downlink? Eu vou explicar para vocês. Qual contrato está associado a ele? Se tem que ter um contrato, que é o que me remunera,
e o que deixa o dispositivo comunicar, mas você tem acesso ao contrato aqui. Tá? Quais contratos já foram usados com esse dispositivo, quando ele foi criado, quem criou e quem mexeu por último. Tudo isso fica guardado. Tá? Vocês vão ver que associado ao device type, aqui do lado esquerdo, existe a possibilidade de fazer um callback. E o callback é o que, de fato, transfere dados do back-end para a nuvem da frente de aplicação ou para o seu banco de dados. Tá? Esse device type já tem alguns callbacks criados. Tem um de dados, que é o mais importante, que é o callback que está falando. Aqui, o que está falando esse callback? Está falando o seguinte, olha, aqui quando eu tento criar um callback ou editar, aparece aqui várias opções, tá? Eu vou falar um pouquinho desse aqui. Está falando assim, isso é um callback de dados, ele vai passar alguns dados e é bidirecional. Ele aceita receber dado de volta para dar um link. Mas quando chegar um dado, eu vou passar para esse URL, para um URL. Qual URL? Esse aqui que está embaixo, que você pode escrever. Então, no próximo passo, vocês vão colocar um URL aqui, ligando na nuvem da Tago. A Tago tem um tipo de URL que ela gosta, que ela vai explicar para vocês na documentação dela. Você vai pegar esse tipo de URL que ela gosta e colocar aqui. Tá? Eu posso criar pacotes JSON, ou até direto no header, mas pode ser JSON, pode ser mais uma coisa também, mas eu vou ficar em JSON por hora, tá? Com as variáveis disponíveis. Quais variáveis estão disponíveis? As que estão aqui em cima. Então, para esse tipo de callback, eu posso passar o ID do device, que horas que bateu na radiobase, qual radiobase, o payload. Eu, nesse caso aqui, posso passar o nível de sinal, por causa dos meus direitos, o número de sequência da mensagem, qual o device type ID, qual o tipo de device, tá? Se ele quer que eu responda ou não, e long pollen que eu não lembro, depois eu vou ter que olhar. Tá? E eu crio meu JSON. O que vai acontecer? Quando bater uma mensagem nesse device, ele vai mandar um pacotinho para o servidor da frente, que é um JSON com essa carinha aqui. Vai ter o abchaves, um label timestamp e a variável time que eu vou preencher para vocês. Vai ter o sequence number e a variável type sequence number que eu vou preencher para vocês. Eu vou mostrar um pacote desses, tá? Para vocês verem. Ô Zé, Então, explica assim, qual que é esse conceito de callbacks, que eu acho que é importante, e tem também uma pergunta do Manuel. Tá bom. Conceito de callback. Callback é uma comunicação, porque é um problema de projeto de TI. Tá? Se a gente tiver um grande servidor, com uma base de dados enorme, para muitos dispositivos, e você vier buscar por um método que a gente chama de pollen, você vem e pergunta, tem algo para mim? Tem algo para mim? E eu mandar para você, isso consome toda a minha máquina. Não tem máquina para isso no mundo. Principalmente para grandes volumes de dados. No conceito de callback, quando bate uma mensagem, eu já tenho gravado no meu servidor para onde eu mando. É que nem um correio. Chega lá, device da empresa do Manuel Garcia, porque está registrado para Manuel Garcia. Eu mando para o servidor do Manuel Garcia. Então, bateu a mensagem, eu faço esse callback, que é uma ligação no seu servidor, para transferir o dado. Está claro isso ou tem dúvida? Claríssimo. Perfeito. E esse conceito é exatamente porque o device está sempre off, né? Então, você não sabe quando vai chegar a mensagem. Você não tem controle do device remoto, né? Ele manda quando ele quiser mandar. Então, não adianta ficar fazendo polling. Se você fizesse polling, que é perguntar para mim se tem algo do device 10, quantas vezes você ia fazer? Uma vez por minuto, uma vez por segundo, uma vez por hora? Aqui não. A mensagem bateu, eu mando para você. É um canal de transferência de dados. É uma ligação telefônica, um relay. Tá? Manuel? Só que é iniciado pelo dispositivo. Bom dia, José.
Bom dia, Manuel. Queria perguntar se no caso do curso aqui que nós estamos realizando, o dispositivo que nós cadastramos, né, o device type, eles têm essas mesmas funcionalidades aí que você está comentando, ou se esse dispositivo que nós colocamos, ele tem alguma limitação em termos de acesso ou não. Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando aqui do lado, né, no Sigfox, com o dispositivo que a gente criou. E fala o seu dispositivo, Manuel. Como é que chama o seu grupo? É o grupo. É o grupo o subgrupo é o Book, é G2 Consultoria Book. Assim? Isso, esse aí. Então, você tem direito de criar API, tá? Você tem direito de criar grupos. Acho que você tem que ver, tá? Mas normalmente esses grupos têm todos os direitos. Deixa eu ver quem que é um usuário aqui. Quer ver? Te digo já o que você pode fazer. O Manuel Garcia é o usuário, né? E você tem os direitos de Device Manager. Vamos ver se eu consigo ver o que você pode fazer. Deixa eu pôr só o seu grupo de volta aqui. Você tem acesso a essa informação também, tá? Nesse grupo aqui, você é Device Manager, o que você pode fazer? Você pode exportar dados, você pode fazer todos os eventos de device, tá? Você pode criar callbacks de dados, apagar callbacks de dados, editar callbacks de dados, tá? Você pode criar API, tá? Então, você tem todos os direitos que eu mencionei até agora. Criar usuários, apagar usuários, tá? Então, você pode criar vários grupos. Assim, não faz muito sentido, porque só tem uma licença. Mas você pode criar um subgrupo embaixo do seu grupo, tá? Ok. Isso já foi criado, tá? A gente criou o Book para fazer as experiências legal. do livro, a gente criou o grupo Book. Perfeito, perfeito. Respondeu a pergunta, Manuel? Respondeu. Perfeito. Tá. Eu vou voltar aqui no... Eu ia mostrar para vocês. Eu estava falando do callback e mostrei uma estrutura de dados que aqui eu programei, né, para mandar via callback para o servidor da frente. Eu vou mostrar que nesse device type tem pelo menos um dispositivo, que é esse aqui, ó, o 12C7E75. E se eu olhar esses dispositivos, eu vou ver que tem mensagens. Demora um pouquinho, porque eu perguntei para o banco de dados, tá? E eu vou ver que esse dispositivo, no dia 18/10, mandou uma mensagem às 17h37. Esse aqui era o payload. Isso é a visão do back-end. É o que o back-end está falando. Olha, eu vi isso aqui do dispositivo, com essa número de sequência. O callback está aqui, ó. Vocês lembram que eu pus essa estrutura de dados lá? Timestamp, está aqui um número. Type, dado. Sequence number, 733. Tá? E esse callback deu tudo certo. O que aconteceu aqui? Eu fiz o callback, o servidor lá da ponta me respondeu 204, que é esse aí o frog. E então, assim, deve significar que os dados chegaram lá. José? Sim. Por exemplo, eu abri aqui no meu do device, né? Mensagens, tal, que nós encaminhamos na última vez, e quando eu vejo, por exemplo, callbacks aí, como você fez aí, né? Quando eu clico em cima, eu não tenho esse acesso aí. Eu vejo que houve uma mensagem, mas, por exemplo, você abriu o callback aqui. Manuel, a gente ainda não criou o callback ainda na prática, tá? Não criou.
Aí a gente Não, ainda se não criou, tem a nenhum gente vai device fazer... criado ainda. Não, tem Não, um o device device criado, ele está transmitindo tá. mensagem, mas ainda não foi criado um callback. É até importante, o que acontece? A gente está passando esses conceitos, porque esse callback a gente vai fazer com a plataforma da Tago. Então, essa parte prática vem no segunda etapa. O que a gente está fazendo agora é entender essa lógica de funcionamento, o que a gente tem direito, porque a nossa plataforma, que agora ele está falando justamente de callback, para onde a mensagem vai ser direcionada. Então, é por isso que a prática a gente vai fazer em passos seguintes aqui dessa aula. Bom ponto, Thelma. Assim, a gente está mostrando... A gente vai entender o conceito do que é possível e alguma das possibilidades para que a gente tenha essa experiência do curso, a gente vai fazer a mão na massa. Então, assim, vocês estão tendo uma prévia dos próximos passos. Ou seja, a ideia toda no final é que você tem uma aplicação rodando na Tago.io, você aperte um botão no dispositivo e apareça dado lá na aplicação. Parte da brincadeira vai ser programar convenientemente os callbacks para a plataforma da Tago.io do jeito que ela gosta. Tá? Você não tem esse callback ainda porque você não o criou. Mas nesse meio tempo, você pode fazer debugging usando a plataforma ou o back-end. Você está vendo o device no back-end, né, Manuel? Sim, o device foi criado na aula anterior. Legal. Todo mundo está com o device Então, você deve ver as criado. mensagens batendo no back-end. Quando você criar callback, você vai ter a flechinha lá, que não tem callback criado. Exatamente. Tá? Perfeito. Vamos voltar aqui, então, ao Simple Pack. Eu vi um callback. Então, você está vendo só esse lado esquerdo aqui, né? Ó. E um pouquinho diferente aqui, porque você vê LQI, porque eu sou administrador de rede, eu vejo mais coisa. Mas você vê aqui um Link Quality Indicator. Tá? Não tem essas colunas porque você ainda não as criou. Tá? Pois bem, vou voltar aqui no Device Type, vou voltar em Callback e vou mostrar uma prévia de novo. Se você quisesse criar um callback do zero, que é o próximo passo que o Luiz vai ajudá-los. Tá? Você clica em New e tem várias opções de callback. Você pode fazer um custom, que é o que vocês vão usar para a Tago.io, ou pode mandar para alguma das plataformas da Amazon, ou para algumas das plataformas da Microsoft, Azure ou IoT Hub, ou da IBM Watson. Tá? Quando você clicar em Custom Callback, você vai ter vários tipos de callback. O basicão, importante, é o de dados, tá? Que pode ser só de subida, ou seja, do dispositivo para a nuvem, ou pode ser bidirecional. Tá? Vocês vão ver também que tem mais de um canal para mandar dados. Pode ser URL, pode ser batch URL, que é um jeito que transmite vários dispositivos numa chamada só, ou pode ser para facilitar a sua vida por e-mail. Você pode mandar por e-mail o dado. Se for isso te bastar, está feito. Tá? Daqui para frente é meio função da plataforma do outro lado. Você tem que ver a documentação, tomar alguma informação do seu provedor de dashboard, da Tago.io no caso, e meio de comum acordo preencher isso junto com eles. Isso aqui para o dado uplink. Existe também um callback chamado de serviço. Tá? E o de serviço tem outras variáveis interessantes. Por exemplo, nível de bateria, status do dispositivo. Tá? E às vezes o dispositivo manda essa informação. Daí você desvia isso para outro URL, se você quiser, para não misturar. As variáveis estão aqui também. Ó. São variáveis comuns, algumas são normais. Temperatura, por exemplo. Todo dispositivo Sigfox, de vez em quando, sem contar para você, manda lá um status, bateria, temperatura, informações úteis para você e para a rede. Você pode pegar esses dados, é o callback de serviço. Tá? Existe um serviço muito interessante aqui, que é o serviço de dados avançados. Tá? E nesse aqui, eu posso pedir Computed Location. Computed Location é a locação calculada pela rede do dispositivo.
Não é maravilhosa, mas funciona mais ou menos. Então, neste caso aqui, esse dispositivo tem um callback desse montado. Então, aqui você pode clicar em Location e ver que ele estava nesse lat long aqui, ó. Está no norte de Campinas. Tá? Vocês também têm essa função lá. Tá bom? Vocês estão com isso habilitado. Finalmente, tem aqui um callback de erro, que é se algum erro acontecer na comunicação. Tá? Uma coisa muito importante é o seguinte, todos esses callbacks têm um trigger único. E qual que é o trigger? Valendo pontos para a nota no final. O que causa um callback? Os callbacks são disparados por mensagens do dispositivo. Então, uma mensagem pode disparar vários callbacks. Pode disparar um callback de dados, que passa os dados para frente, um de serviço, onde calcula a localização do dispositivo, por exemplo, e mais um de erro. Então, callbacks são disparados por mensagens e dispositivos. Está claro isso? Pois bem, o Luiz me pediu, e eu vou falar, e vai causar uma tremenda confusão, culpa do Luiz, podem ligar para ele depois, tá? Tem funções muito, muito úteis aqui na rede, mas que eu acho um pouco cedo para vocês mexerem, mas vou falar delas, tá? O basicão, pelo momento, é o seguinte, cria um grupo, cria um device type, mete um dispositivo lá dentro e manda esses dados para algum lugar. 4 etapinhas. Grupo, device type, dispositivo, callback para algum canto. Tá? Quando vocês ficarem gente grande, com muito dispositivo na rua, com muito problema para resolver, existe aqui a possibilidade de criar callbacks de eventos. Tá? E os eventos não são mais disparados por mensagens dos dispositivos. Eventos são acontecimentos importantes dentro do back-end. Tem lá no back-end um processo rodando que fica vendo assim, o que está acontecendo com esse device type aqui? E eu vou criar um novo aqui para você ver também. Por exemplo, o dispositivo saiu fora do contrato. Eu vou mandar para um URL uma mensagem que o dispositivo saiu do contrato. Ou seja, você tem lá 1000 dispositivos e tem um que acabou a sua conexão, você deixou de me pagar. Vai gerar um evento de rede e vai te mandar para avisar para você poder processar isso. Tem um monte de evento. Se eu renovei a licença, se eu suspendi o dispositivo, se eu quero que o dispositivo volte à vida, se começou a perder muita mensagem. Assim, eu esperava receber a mensagem número 10. Chegou a mensagem número 15. Gera um erro e manda para o seu sistema. É muita informação, você não vai conseguir criar uma infraestrutura de processamento agora. Mas com o tempo e com clientes, você pode criar isso aqui. Tá? Tem até um muito importante para mim, que é o de sobreuso da rede. Então, por exemplo, você tem um contrato de 140 mensagens, que é o máximo que eu vendo normalmente. E o seu dispositivo usou 500. Vai gerar um flag e vai mandar para você uma mensagem no canal que você quiser, dizendo assim, olha, o dispositivo tal deu pau aqui, tá? Tá mandando mais mensagem do que devia. Vocês têm alguma dúvida disso? Ficou claro? Isso aí mostra o poder do back-end, né? Isso aí que eu queria que o pessoal tivesse essa experiência, o Medi, acho que você passou bem legal, é mostrar que ele não é só essa casquinha, né? Ele tem toda uma infraestrutura por detrás que faz acontecer para um device ou centenas de milhares de devices você pode gerenciar, né? Então, você pode criar coisas para a sua infraestrutura de gerenciamento. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa e está lá naquele custo do contrato de 2 mensagens por dia, né? É isso aí. Então, por exemplo, isso é importante. Quando vocês já estiverem graduados no curso de IoT com EduKit, eventualmente vocês vão ter ideias malévolas e vão pensar em usar o meu concorrente. Tá?
Daí vocês perguntem se no preço tem todas essas funcionalidades. O grande diferencial de Sigfox é que o back-end está montado, é uma baita estrutura de TI, cheia de funcionalidade, e como o Luiz disse, está incluso no preço. Usem à vontade. Tá? Às vezes você vê preço. Por exemplo, eu vou fazer um brainstorming aqui. Você pode montar isso aqui com GPRS? Pode. Normalmente, o provedor de dados celular fala assim, está aqui um socket, boa sorte. Ele vai te dar um socket, que é uma conexão uma conexão de rede, né? Fala assim, os dados vão aparecer aí, Deus te ajude. E daí você monta todo um back-end para você. Tá? Foi assim que começou rastreamento no Brasil. Sigfox está tudo mais pré-montado, você pode se concentrar na aplicação e ganhar dinheiro. Tá? Antes que eu saia disso de callback e de callback de eventos, vocês têm alguma dúvida? Não, acredito que não. Mas isso aí está tudo documentado, né? A documentação da Sigfox é muito rica, né? Acho que o Almeida pode dar uma passadinha como que acha essa documentação, hein, Almeida? Ela é extremamente rica. Tudo que está lá, tudo que tem aí para apertar, ele está em algum lugar, está descrito na Sigfox. Meu melhor amigo e talvez seu melhor amigo no futuro. suporte.sigfox.com. José, além dessa documentação disponível aí, vamos dizer assim, as orientações de uso, né? Elas estão disponíveis via documentação ou também ela está suportado por algum material em vídeo, alguma coisa assim? Por exemplo, você diz, bom, tem um sistema de suporte diretamente, né, da Sigfox, você tem a documentação, mas tem alguma outra coisa que, por exemplo, como você está fazendo aqui, né? A documentação ela tem todo o detalhe, mas às vezes você precisa ter essa visão que você está falando aí, né? Essa visão da aplicação, né? Tem também disponível isso de alguma Tem outra bastante forma? vídeo. Tem bastante vídeo. Os vídeos tendem a se focar nas quatro etapas que eu te falei, que é pegar um device, que é o que vocês estão fazendo, tá? Tem vídeo tem vídeos pela internet, alguns meus, tá? Tem até um webinar que a gente já fez uma vez com a Tagaio, muito tempo atrás, tá? O suporte.sigfox tem bastante coisa, e no Google tem vídeo saindo pelo ladrão de Sigfox, dado pela Sigfox, tá? O back-end é muito grande, é muito grandão mesmo, tá? Então eu aconselho usar o Sigfox Support, tentar fazer a sua busca, ou até o próprio Google, se acha muita coisa interessante. E se tudo mais der errado, Sigfox Support ou o nosso site, você pode fazer uma pergunta. A gente abre um ticket com a Sigfox, vai lá para o gira deles e eles respondem. Tá? Mas, por exemplo, documentação. Eu cliquei aqui no Sigfox Support em documentação. Gerenciamento de device, API, 40 artigos de callback, gerenciamento de usuários, certificação de dispositivo, coisas úteis, tem de tudo um pouquinho lá. Onde está isso, por favor? suporte.sigfox.com. Suporte com 2 P's e T mudo. Eu vou tentar ampliar o máximo que eu puder. Não dá. Eu vou pôr aqui no chat. Você tem que sair da plataforma ou na própria plataforma do Sigfox? Eu estou no Sigfox aqui. Eu tenho acesso aqui por aí? Não, é um link, Manuel. É um link HTTP. Abre mais uma janela no seu browser. Tem que abrir. Tem. E coloca no chat, Almeida, o link. Manuel, o link está no chat, aí você copia e eu já vi. uma aba nova do browser. Tá legal, já vi aqui. Tem tudo que você precisa, tem muito do que você precisa aí, tá? Se não tiver, você faça as perguntas, tem como fazer. Tem uma comunidade aqui também, tá? Em Slack, onde você pode pôr suas perguntas. Você pode se cadastrar lá. Eu vou pôr o link também, tá?
esse back-end é um universo, né? É um negócio bem legal, bem estruturado e funciona muito bem. Não tem gasgagato, né, Almeida? Ele funciona muito bem. Como tudo mais nessa vida agora, tem bastante informação, então dá um certo trabalhinho, mas aqui, o que vocês estão tendo aqui já é o easy track, né? Já é um caminho maceteado. Pensa que essa é a rota panorâmica. Tem a rota para você ver cachoeira, tem a rota para você fazer pesca submarina, que são os caminhos aí dentro da documentação, tá bom? Já falei, então, de device type, já falei de usuário, já falei de grupo. A entidade final, que eu vou voltar, que eu já mostrei, mas vou só reforçar para vocês, é o device em si. Então, por exemplo, eu vou pegar no device em si, uma das primeiras coisas que vocês veem no back-end é que, se tudo correr bem, você aperta um botão no DSUKit e aparece alguma coisa como essa. Vocês já chegaram nesse ponto, Liz? Já viram mensagem subindo? Sim, eles já estão vendo mensagem no back-end nesse item device mensagens. Essa parte eles já estão, tá todo mundo sincronizado nessa parte. E, por exemplo, embora você possa fazer isso no geral, quando você está num device, eu posso ver os eventos desse device. Então, esse device 12C, 7E, blá, 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 gerou um monte de eventos que podiam ter ido por e-mail para você, mas ficam guardados aqui, olha. Warning, breaking message sequence. Eu esperava receber a mensagem 729 e recebi a 730. Informação. Eu recebi a primeira mensagem que eu vou ser cobrado por ela. Tá? Mais uma informação aqui. Ó. Warning. Perdi 10 mensagens, não sei por quê. Isso é o back-end avisando o que está acontecendo com o dispositivo. Tá? Então, isso aqui é desse dispositivo. Aqueles callbacks de eventos que eu mandei vai mandar do device type para você, de todos os dispositivos. Tá? Todo evento novo ou diferentezinho que acontece, aqui, olha, aqui deu um erro. Qual foi o erro? Em 9 de setembro de 2021, eu que sou incompetente, deixei meu próprio dispositivo ficar fora de contrato. Ele perdeu a conectividade porque acabou o contrato. Gerou um erro. Tá? Rapidamente já pôs no contrato lá, Almeida. Dá para ver lá em cima, 2 mensagens para cima, mas rapidamente você já ativou ele no contrato. Gastei só um mês e pouco. Casa de ferreiro, espeto de pau. Estatística. É de brinquedo, meu device. Está em cima da minha mesa, que é esse aqui. Ó. Mas é legal, essa parte estatística é bem legal também. E tá no preço lá, né, Almeida? Tá lá no preço. Tá tudo no preço. Esse aqui não está com muito... não, esse aqui. Então, por exemplo, estou vendo uma estatística dele aqui, com a resolução de um dia, e por algum motivo eu mexi muito com ele entre abril e maio. Tá? Mais especificamente, teve um dia que eu mandei 100 mensagens. Mais de 100, né? Umas 120, 140. Fiz alguma coisa errada nesse dia aí, tá? Deixa eu ver se eu... Ô Zé, fala esse conceito aí da temperatura, para o pessoal não confundir a temperatura de um sensor de temperatura para essa temperatura. Esse aqui eu nem sei como funciona para esse dispositivo, Thelma, porque nem tudo que está aqui vale para todo dispositivo. Então, assim, se esse dispositivo mandar uma mensagem de gerenciamento Sigfox, você vai ver a temperatura dele aqui. É isso que vai acontecer. No caso da EduKit, a gente não está com isso ativo. Mas você vai ter um dispositivo tipo SenseIt da Sigfox. Ele implementa isso, mas exatamente. No EduKit isso não está implementado. Mas nível de sinal você vai ver. Então, por exemplo, esse aqui está mandando constantemente com um nível de sinal aqui de menos 120, está no nível de sinal. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Até mensagem descartada, se isso acontecer... aqui, ó.
Ele está me dizendo as mensagens que foram para a lixeira. Vocês não vão ver isso, mas eu vejo, tá? Eu não joguei fora a mensagem, eu recebi. Só que eu não passei para frente por callback porque estava off contracts. Localização. Está no norte de Campinas e assim vai. Tem algumas funções úteis, tá? Acho que vale a pena falar da temperatura. A temperatura do dispositivo, se ele está esquentando demais, etc. Não. O que acontece? Deixa eu ver se eu acho um dispositivo que tenha isso para vocês verem. O Loca, pega o Loca tem, Zé. Não, deixa eu achar um aqui, deixa eu achar um que está fácil aqui, tá um pouquinho só. Me dá um segundo. Enquanto o Zé procura aí, vamos... conceito que a gente quer passar aqui, né? Nós vamos ter os passo a passo da experiência que a gente colocou para vocês, né, do curso, mas a gente está aqui abrindo a mentalidade para próximos passos que vocês podem dar, porque essa base que vocês estão aprendendo aqui, vocês estão conhecendo para explorando e aprofundando o que demete mais com a sua experiência profissional ou com o tipo de negócio que você quer desenvolver. Então, o que é importante, por que a gente quis explorar muito esse back-end, e nos outros vídeos que você viu do curso, a gente fala muito sobre essa questão de você implantar uma rede, gerenciar uma rede de conectividade para atender o IoT. Quando a gente quer se diferenciar no mercado, você tem um dispositivo comum que está coletando um dado e mandando, você vai competir com preço nos negócios. E a partir do momento que você tem acesso e entende outros tipos de informação que você tem, sem gastos adicionais, e incluir essas informações, diferencia o seu projeto. Porque quanto mais dados, mais inteligente você pode deixar o seu negócio. E, além da infraestrutura que a gente passou de opções de device type, que a gente explorou muitas dúvidas na aula passada, o que a gente está abrindo aqui essas oportunidades de usuários. Então, dentro da nossa própria organização, a gente pode dividir o acesso de acordo com cada área, com cada função do colaborador, bem como estender acesso aos clientes. Vamos lá, eu vou falar de temperatura um pouquinho. Só terminar aqui, Zé. Quando a gente está falando da parte de integração, a gente está falando aqui, a gente vai fazer as nossas experiências com a Tago.io, a gente já viu citado outras plataformas, IBM, Azure, entre outras, mas você também pode colocar isso nas plataformas que você já usa, aberto, né, essa integração. Por favor. Uma pergunta para você ou para o José Almeida. Esse tipo de back-end que está sendo mostrado hoje da Sigfox, né, com essa funcionalidade, né, bastante interessante, né? Aqui no Brasil é só a Sigfox que tem esse back-end como diferencial dela, ou há outros provedores de serviços de rede também com essa mesma funcionalidade? Até onde eu sei, só a Sigfox entrega um back-end desse tamanho completo para vocês. Tá? Principalmente incluído no preço da tarifa de conectividade. Como eu disse, suponha que você compre um modem GPRS da Vivo. Eles vão te entregar o seguinte, está aqui um socket, vai nesse endereço, tá aqui, não são nem eles que vão te entregar, você vai fazer um socket e vai pegar os dados que o modem mandar e processá-los em tempo real. Não tem uma infraestrutura de conexão. Você conecta pela internet e pega os dados. Tá? Você vai ter que contratar um pacote de gestão à parte. Você vai contratar, inclusive, um pacote de gestão para gerenciar o contrato. Tá? Não tem gestão nenhuma. Assim, o serviço não está incluso. O serviço que a Vivo oferece é somente de conectividade. Ele não te fornece uma plataforma de gestão. Você não tem essa questão. É como se você comprasse um canal para ligar na internet. E essa característica da Sigfox, ela é uma característica dela no mundo todo,
Ou é algo que, por exemplo, foi feito aqui no Brasil com o objetivo de criar um igualzinho no mundo mercado todo, para Manuel. penetração? Não, é igualzinho no mundo todo. Então, se você fizer uma aplicação aqui usando isso, é o mesmo back-end para o mundo inteiro. Brasil, Rússia, China, Vietnã... China não. Brasil, Rússia, Vietnã, Índia, França, é a mesma coisa. Tá? O que me leva ao seguinte... Eu vou endereçar só o assunto de temperatura, porque ele é mais complicado do que parece. Tá? No seguinte sentido. Vamos lá. Todo dispositivo Sigfox manda temperatura, valendo pontos para a final. Não. Por quê? Cada dispositivo manda o que ele quer. Eu não tenho controle do dispositivo, eu não obrigo eles a mandarem nada. Tá? Então, Luiz, o que o EduKit manda? Ele, botão, né? Ele manda no caso que a gente programou ele manda um comando AT, né, que manda de 0 a 12 bytes, a mensagem de 0 a 12 bytes. É o que nós mandamos dentro do EduKit. Perfeito. Então, assim, o EduKit manda uma mensagem com o número que você quiser. Tá? Ele manda a temperatura? Não, porque vocês não o programaram para isso. Tá? Como é que você o programa para isso? Opção 1. Você pega um sensor de temperatura, espeta na placa da maneira correta e fala para ler e manda. Por Sigfox. Tem comandos para isso no EduKit. Tá? E aonde vai aparecer a temperatura? Em algum lugar desse monte de bytes aqui. Como é que eu sei a temperatura? Eu pego o manual do dispositivo ou lembro que eu programei e descubro que esses 2 últimos bytes, por exemplo, eu não estou dizendo que são esses, tá? Significam a temperatura. Cada dispositivo tem um jeito de explicar o que é isso aqui que está aqui dentro. E quem faz o processamento desse monte de bytes, desse dispositivo aqui, para falar o que é a nuvem da frente. Eu posso fazer alguma coisa aqui, tem facilidades para isso, mas é simples o que eu posso fazer. Quando isso complica, eu tenho que fazer na frente. Tá? Existe, e daí fica de lição de casa, trabalho de pós-graduação depois que vocês acabarem. Todo modem Sigfox tem um comando que manda mensagem de status. E normalmente ele manda a temperatura. Tá? Que você tem que fazer? Você tem que pegar o manual do chip da HT Micron, achar como ativar as mensagens de status e ativá-las. Daí, de vez em quando, ele vai acordar sozinho e mandar a temperatura e bateria. Tá? Mas isso é trabalho de pós-graduação, porque você vai pegar o manual dessa idade e achar o comando AT que você tem que mandar. Tá? Isso não está implementado na EduKit. Só para deixar claro aí para o pessoal, a gente só está implementado a parte de enviar o payload normal. Tá? Não está com mensagem. Mas já tá com o Arduino, né, do kit, né? Eles têm acesso ao Arduininho lá. Exatamente, é ele que a gente manda, que nem a gente vai fazer as práticas aí de enviar um comando que é um contador e um comando temperatura. Então faz o seguinte, eu vou fazer um desafio. E a gente tem um outro que a gente vai usar o sensor de ultrassom e a gente vai mandar à distância, né? Então Perfeito. Tá? Então, aí a gente vai customizar o payload e vamos mostrar como funciona esse payload para essas aplicações. É isso aí. Então é o parsing de payload. Vou fazer um desafio aqui. Então, o Luiz não vai fazer isso, tá, Luiz? Não faça. Quem descobrir como ativar o modo de temperatura, de mandar mensagem de status do HT Micron, porque eu não sei, está no manual, e me provar que conseguiu fazer isso, eu consegui ler a temperatura aqui, ganha um sensor genérico. Tá? É um sensor de temperatura, umidade, luminosidade, com bateria, contador de pulsos, ganha de presente. Tá? Missão: ler o manual do HT Micron, achar o comando que ativa o modo de status e me provar por A mais B que chegou uma mensagem de status aqui. Eu sei, porque a mensagem de status aparece diferente para mim. Tá bom? A Thelma de Juiz, ela pode mandar e-mail para pode mandar para ela manda para mim ou para o kit. Quem fizer isso ganha um sensor genérico. Tem que colocar lá na plataforma do Alumni, hein, da comunidade IoT.
Pessoal, a gente vai ter aula no HT Micro. Depois que terminar as práticas, quem já acessou o calendário sabe que nós vamos ter também conteúdos adicionais, que é essa aula bônus, tá bom? Pois bem, finalmente, eu vou ter que, por tempo, eu vou parar com o back-end, mas vocês fiquem à vontade para mandar perguntas. E vou colocar um slide que vocês me falaram que estão interessados. Almeida, Almeida. só um passinho antes disso. Só fala o bônus, que são os metadados, que acho que só a gente explicar o que é dados e o que é metadados. Só isso aí dentro da plataforma. Acho que isso Então, que é vamos legal lá. também, porque isso aí também está dentro do custo das 2 mensagens por dia lá. Metadados são os dados, não são os dados que o dispositivo mandou. São os dados sobre o comportamento do dispositivo. Tá? Então, metadado, tecnicamente, coisas que o dispositivo não manda, que quem gera sou eu, por minha conta e risco no back-end, e estão disponíveis para os usuários. Alguns metadados importantes. Vocês estão vendo que tem um horário aqui? Nessa mensagem do dispositivo? Sim, toda mensagem tem um horário, data e hora. Não foi você que mandou, não te custou um centavo. Quem colocou foi a rede. Isso é o metadado número 1. É o tempo, é o horário da mensagem. Outro metadado é o tempo que gastou da mensagem sair da radiobase e bater no servidor. Então, gastou 1,4 segundos para chegar no meu servidor a mensagem. Tá? Sequence number. Também é um metadado. Não, esse aqui vai. Quem manda é o dispositivo, mas não está no payload. Você não precisa se preocupar em colocar o número da mensagem, porque vai por minha conta. Tá? Qual radiobase recebeu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Me dá um segundo só, por favor. Qual radiobase ou quantas radiobases, nesse caso foi só uma, receberam um sinal? Metadado por minha conta. Tá? Nível de qualidade de sinal. Metadado por minha conta. Você pode acompanhar a qualidade de sinal. Inclusive, eu já vou mostrar já para vocês aqui. Vocês têm acesso a esse dado aqui, ó. Vocês devem estar recebendo as mensagens assim. E como interpretar o LQA? Deixa eu chegar no LQA aqui. Aqui, ó. Link Quality Indicator. Pode ser de limite a excelente. Se for excelente, significa que pelo menos 3 radiobases receberam e o sinal estava maior do que tanto. Se ele for bom, entre 1 e 2 radiobases e maior do que tanto. Se ele for limite, só uma radiobase e com nível de sinal lá embaixo. Tá? Isso também é um metadado. Então, você tem esse dado no back-end e serve para você controlar a qualidade da rede. Sei lá, você instala o dispositivo hoje e amanhã alguém constrói uma parede na frente. Você vai ver como é que esse metadado vai piorar. Você tinha mais algum metadado em mente, Luiz? Não? Não, seriam esses aí que está tudo dentro do... Você não paga nada por usar esses dados. Você só paga o metadado de localização, que você tem um serviço à parte que você adiciona. Acho que só esse que é pago à parte, né, Almeida? Sim, só localização. Mas no kit de vocês está incluído isso. Vocês devem ter O kit já está localização. incluso de localização, vocês podem fazer, ativar e vai ter a mensagem com localização. Eu ainda fiquei com a dúvida, desculpe, da temperatura, porque eu estou entendendo que do jeito que você falou, é qualquer dado que eu vou usar ali naquele data encode, né? Porque você falou de pegar um sensor de temperatura e enviar o dado e mostrou que pode estar num daqueles bytezinhos ali do meio. Tudo bem, mas aí, quando você fala de enviar dados da bateria, me parece que a temperatura, a diferença aí que tem a temperatura do ambiente que você quer mostrar e a temperatura do dispositivo, porque ele está ficando muito quente. Vamos lá. Tem um tratamento diferente, é isso que me deu a impressão pela pergunta da Thelma. Não, vamos lá. Sigfox não tem um protocolo do que manda. Você pode mandar o que você quiser, que você conseguir experimentar em 12 bytes.
Tá? Então, esse sensor aqui, por exemplo, consegue ler termopares. Termopares vão de menos 192, menos 200 graus, conforme o termopar, a mais 3.000. Tá? Como é que eu vou saber o que ele está lendo? Eu tenho que saber que termopar eu liguei e onde, naqueles 12 bytes, está a temperatura desse sensor. Esse sensor aqui manda a temperatura? Manda. Aonde que está dentro daqueles 12 bytes? Não sei. Tudo Só bem. tem um jeito. Pegar o manual dele e ler. Tá? Descobri que, por exemplo, pode ser o primeiro byte da esquerda, pode ser o byte do meio, pode ser 3. Em algum lugar está se ele mandar a temperatura. Todos os sensores mandam a temperatura? Não. O EduKit, por exemplo, não manda a temperatura porque não tem embutido nele um sensor de temperatura. Tá? O EduKit em si. Tá? Há uma chance, essa é da lição de casa, de que aquele chip da HT Micron que está lá dentro faça isso por você. Mas demanda pesquisa e trabalho. Eu acho que ele faz. Tá? Normalmente, os modems Sigfox têm uma função de segurança para fins de controle estatístico, que permite ele, sem você fazer nada, mandar a tensão da bateria e a temperatura do modem, não do ambiente. Sim, tá. Tá? Então, talvez você consiga ler essa temperatura aqui do kit, é um desafio. Tá? Entendi. No ponto que vocês estão hoje, o kit não manda temperatura, em nenhum lugar daqueles bytes tem isso. No Tá bom. próxima etapa, o Luiz vai colocar um sensor ultrassônico, você vai aprender a medir uma distância, empacotar essa distância nos 12 bytes e mandar para frente. Tudo bem, tá bom. Tá? Ok. Mas aí, assim, não tem resposta pronta para essa pergunta de temperatura, entendeu? Tá bom, tá bom. Mas está valendo, se você descobrir como fazer o modem mandar, está valendo um sensor genérico. Tá? Ok. Vamos lá. Preço de conectividade, planos de conectividade. Tá? Assim, Sigfox é uma rede operada por alguém, eu, no Brasil. Né? E a gente espera ser remunerado por isso. Então, nós criamos 3 planos básicos, não são só esses, é possível fazer plano especial, mas, em princípio, eu quero manter os 3 para facilitar a minha vida, que são de número de mensagens. Tem um pequeno, um médio e um grande. No plano P, que é o básico, você tem 2 mensagens de subida por dia, ou seja, o sensor tem o direito de mandar 2 vezes por dia uma mensagem para a rede. E uma vez por semana, no dia e na hora que você quiser, eu posso mandar uma mensagem da rede para o sensor. No plano Plus, eu posso mandar 70 mensagens ao longo do dia e 2 vezes por dia eu posso mandar da rede para o sensor. No plano G, o Ultra, 140 mensagens por dia e 4 de volta para o sensor. Tá? Que horas eu posso mandar a mensagem? Quando me der vontade. Tá? Quando que eu posso mandar de volta para o sensor? Quando o sensor falar comigo. Eu não consigo mandar uma mensagem para um sensor dormindo. Mas toda vez que o sensor manda uma mensagem, ele pode falar assim, opa, você quer falar comigo, rede? E a rede fala, quero sim, está aqui algo para você. Tá? Mas assim, a escolha é sempre do sensor. O sensor tem a opção de mandar a mensagem e não querer falar com a rede. Ele manda a mensagem e fala, não quero falar com você, vai embora. Ou ele gentilmente pergunta assim, rede, você tem alguma coisa guardada aí para mim? Daí a rede fala com ele. Tá? Eu acho que nesse curso vocês vão fazer só o uplink. Tá? O downlink dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Tá? Do downlink a gente vai fazer uma coisa bem simples, Almeida. Simplesmente O direto, né? vai ter um carimbo no back-end, toda vez que solicitar a mensagem, vem o carimbo do back-end. A gente não vai fazer a integração com a plataforma IoT nessa parte. Tá. Mas é possível em Sigfox fazer comunicação bidirecional. Tá? Detalhes técnicos escabrosos. Tá? Eu falei que você pode mandar as mensagens quando você quiser. Verdade. Tem um limite, os modems vão te limitar a mandar uma mensagem a cada 30 segundos, mas você pode queimar todas as mensagens
mandando 140 de 30 em 30 segundos, numa tacada só. Tá? Mas você pode. O que acontece se você estourar 140 mensagens? O plano que vocês têm no seu kit é o plano Ultra. 140 mensagens por dia. O que vai acontecer se você mandar 280 mensagens por dia? Valendo pontos também. Você vai receber um alerta de que você está ultrapassando o seu plano. Esse é o máximo que vai acontecer, tá? Eu não vou... Assim, normalmente, eu cobraria, falar assim, bicho, você está estourando as mensagens, né? Me paga. No caso de você, não vai acontecer nada. Pode mandar mensagem à vontade, tá? Vai chegar um alerta, eu vou esquecer. É isso que vai acontecer. Tá bom? O que mais? É porque o objetivo, né, é explorar mesmo, né? Vocês ficarem à vontade para fazer os testes. Mas, considerando o comercial valendo, né, Zé? Eu acho que o que gerou de dúvida do pessoal é que é por dia, mas o fechamento é por mês. Então, eu posso acumular as mensagens para mandar todas na última semana do mês e o meu plano está valendo. Não mais. Falei besteira, então? Não, já foi assim, tá, Luiz? Mudou faz um pouquinho de tempo. Então eu falei besteira para o pessoal. Não, então, como é que funciona hoje? Tá? A gente controla as mensagens diárias. Mas a gente, assim, para um dispositivo são 140 mensagens. Para 2 dispositivos, são 280. E quando tem 2, eu não ligo se foi esse que mandou 280 e o outro mandou 0, ou qualquer combinação no meio do caminho. Eu conto eu faço a média de mensagens pelos dispositivos. Então, se você tiver 10 dispositivos, você tem nesse plano Ultra, você tem 1.400 mensagens dia e eu não ligo quem manda o quê. Ou seja, é um compartilhado de acordo com a sua conta na WND. Isso. Tá? E o controle é diário. Tá? Para o grupo. Mas você tem 30 eventos de sessão por ano. Então, 30 dias por ano, no dia que você quiser, eu te deixo estourar a conta. Então, por exemplo, hoje, vocês estão brincando, vocês vão supor que o plano de vocês fosse pago. E hoje, por azar do destino, você programou errado e mandou 280 mensagens. Uma exceção. Amanhã você faz uma coisa, 2 exceções. Até 30 exceções por ano, eu não vou te cobrar nada. Na 31ª, eu vou te mandar uma mensagem. Olha, vou dar um upgrade no seu plano. Ponto. Tá claro? Acho que ficou claro agora, Almeida. Só refazendo a informação que eu tinha falado que a média era mensal, a média é diária de todos os devices que estão sobre o mesmo contrato. Isso. O Luiz estava certo, tá? Originalmente era mensal, a gente mudou para diário faz um pouco de tempo, não muito. Legal. É possível configurar que as mensagens deixem de ser recebidas ou enviadas para eu não ter que pagar? Sim. Eu não sei se faz sentido. Pode falar. Assim, vamos lá. Tem no back-end uma função suspender dispositivo. Quando você suspender o dispositivo, as mensagens vão chegar no back-end, eu vou jogar, não vou te mandar. Tá? Qual o impacto disso para billing? Nenhum. Porque eu cobro anual e te dou 1 ano para usar. Então, por exemplo, esse plano Ultra, 1.000 dispositivos, custa $10 por dispositivo por ano. Depois que você mandar a primeira mensagem, tem 1 ano de uso. Se você suspender, eu não vou parar de contar 1 ano. Tá? Então, agora. Mas aí você também não corre o risco de não se dar conta por algum erro e ficar pagando algo que, de repente, você tem uma conta enorme e está com uma dívida sem saber. Então, o plano é anual. Você contrata esse kit que está com vocês já está com um plano ultra anual. Então, ele vai funcionar por 1 ano. No kit de vocês, não tem renovação automática.
Então, ao final de um ano, ele morre, daí você tem que ligar para alguém e comprar uma licença nova. Tá? Ok. Quando você começar a comprar licenças, você pode ativar o dispositivo com renovação automática ou sem renovação automática. Sem renovação automática, ele morre de novo quando vencer a licença. Se você deixar a renovação automática ligada, eu vou te cobrar de novo. Ok. Ao final do ano. Mas, assim, não tenha o risco de você estourar. Sempre tem o risco de você fazer algo que redonde em você pagar algo que você não esperava. Mas as ferramentas para evitar isso estão lá. Então, por exemplo, suponha que você tem um pacote de 140 e começa a dar evento de exceção. Aquele callback de eventos vai te mandar uma mensagem: olha, fulaninho está falando muito, você quer isso mesmo? Então dá tempo. Tá? Ah, Vocês têm a bom, ferramenta para evitar surpresa. Você pode desligar a renovação eu fico automática. monitorando o evento e eu fico monitorando o evento. Isso. Ok. Tá? E você tem 30 sessões por ano, então pequenos erros não tem problema também, não vão te custar nada. Tá? Eu não tenho um contador aqui olhando, ela passou uma, manda uma nota para ela. Não é assim. Tá? Que bom. É fair play. Tá? Tem direito de exceção, conforme o erro a gente perdoa, não tem uma máquina de ganhar dinheiro a qualquer custo. A gente quer projetos de longo prazo bem-sucedidos. Tá? É isso que a gente quer. É simpático. A gente só ganha dinheiro no longo prazo. Então, os contratos que eu tenho assinado recentemente, eu fechei um Caiguá de água, é de 10 anos. Tá? Os da Sabesp são de 5. Então, assim, não estamos aqui para explorar ninguém. É para ter um negócio bem sucedido de longo prazo com o cliente, tá bom? Ok. Tem alguma dúvida sobre os preços e os planos, quer dizer? Com relação às assinaturas, você pode falar alguma coisa sobre elas? Então, as assinaturas são formatadas em planos. Você pode contratar uma assinatura. Assim, você me fala quantos dispositivos você quer. Tá? Eu tendo a vender em grandes volumes. Tá? Então, minha tabela começa em 1.000. Então, eu contrato, por exemplo, o plano Ultra, 1.000 dispositivos, significa que eu vou ter 1.000 dispositivos com 140 mensagens por dia de subida cada um e 4 de descida cada um. No total, eu vou ter 140.000 mensagens de subida por dia e 4.000 de descida por dia. Eu posso usar como eu quiser entre os dispositivos. Tá? E tem um preço para isso. Então, nesse começo da tabela, 1.000 dispositivos Ultra está mais ou menos $10 por dispositivo por ano. Tá? Eu acho que eu baixei recentemente. Se você tiver um montão de dispositivo, aqui, um mega buzilhão, mais de 500.000 dispositivos, no plano Basic, pode ser tão barato quanto $1 por dispositivo por ano. Não, o que eu queria perguntar é assim, se existe um preço de assinatura e depois um de uso, ou não, na hora que você faz o contrato... Não é que nem LoRa. Valor. Não é que nem LoRa. Tá? Tá. Não tem um preço de assim, isso aqui é o preço total. Tá, entendi. Tem um negócio que eu faço, que é o seguinte, eu tento atestar as águas. Então, por exemplo, normalmente, se eu te vender 1.000 dispositivos a $10 cada um por ano, eu vou falar o seguinte, eu vou setar isso no back-end. Eu preciso de metade disso à vista. E o resto você começa a pagar conforme dispositivos forem ativados. Pessoal, o que acontece? Só relembrando a estrutura, né? A tecnologia é Sigfox e ela tem um padrão mundial. E a Sigfox, ela escolhe empresas para operar a sua rede em cada região. No caso, o Brasil, a região é a WND que opera, que o Zé Almeida trabalha lá. A WND, ela entende que ela tem que montar essa rede, ampliar a cobertura. Então, ela também não vende para usuários finais para
projetos pequenos. Geralmente, hoje, o Zé está tratando projetos acima de 100 mil acessos num único pedido. Antes disso, eles escolheram algumas empresas que fazem essa parte comercial dos pacotes, tá? Então, aí vai depender das negociações e abertura de outras possibilidades, tá? Porque essas empresas que estão vendendo, né, a tecnologia, elas compram em bloco, e como elas conseguem pegar esses planos e ter um monte de mensagem, elas conseguem reconfigurar outros planos mais adequados para outras necessidades. Então, pode até ser, Manuel, que essas outras parceiras possam atender outros tipos de cenário que não são esses que estão aí. Certo, Zé? Quem Exatamente. são as empresas que Exatamente. estão fazendo são autorizadas? No Brasil, eu não criei ninguém para pequenos volumes ainda, tá? Mas existe um site da Sigfox chamado buy.sigfox.com, onde você pode comprar conexão em volume pequeno, só que é fora do Brasil, tá? Vai funcionar aqui por roaming, Sigfox tem roaming automático, tá? Mas funciona. Tem a Parlacom, né? Pessoal, se vocês quiserem, depois a gente tem contatos de quem faz isso. A Parlacom. Isso, exatamente, pode ser. Almeida, também é interessante frisar que geralmente o próprio produtor do dispositivo vende a conectividade, né? Então, que nem a Duodigit vende o dispositivo e vende junto com a conectividade. Exatamente. Então, é comum isso acontecer. No caso do EduKit, depois, como a Duodigit está produzindo, depois na renovação a gente também pode discutir a renovação deles também. Isso não será um problema na renovação. Para quem quiser continuar com a ferramenta e desenvolver. A gente vai dar suporte na continuidade do uso da ferramenta. E até lá já tem um revendedor aqui menorzinho. O a Parlacom. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, pessoal, acho que é isso que a gente vai seguir aí. Tá bom, então assim, eu vou ter que sair, peço desculpas, tá? Desejo um bom curso para vocês. O desafio está de pé, o sensor está na mesa, está separado aqui, tá? Boa sorte, boa diversão e que funcione bem o sistema de vocês. Um abraço. Obrigada, Zé. Obrigada. Eu vou pôr Tchau, Luiz. Tchau, Thelma. Tchau. Essa documentação, tá, da HT Micron, a gente disponibiliza durante a semana para vocês. Quem quer fazer buscas mais aprofundadas. Fábio e Fabiano, vocês se importam se a gente fizer um break antes de vocês começarem, para não ficar pesado? Não, sem problema, só que também a gente tem compromisso aqui, tá? Vai ficar um pouco mais curto, mas a gente vai dar um jeito também, tá? A gente vai ter que, talvez, passar uns 10 minutos do nosso tempo, mas a gente pode dar um break aqui, ok? Tá bem. Pessoal, então, vamos pegar um cafezinho? São 10h25. 10 minutos ou 15, Luiz? Você que manda. Acho que 10 minutinhos aí, senão a gente vai... 10 minutinhos, pessoal. Do Fábio. E é o tempo deles pegarem o kit, ligar já, Luiz, Não, eles vão fazer essa parte da Tago.io vai ser toda 100% web. 100% web, não vai ter... vai ser usado o simulador, o Fabiano vai usar o simulador como dado. Na semana que vem, nós vamos usar o Tago integrado com o EduKit, mas não vai ser nesse momento ainda que vai ter a integração. Nós vamos ainda passar pelo callback do e-mail na sequência, antes de fazer a integração com a Tago.io. Ok? A Tago, nesse instante, só vai mostrar o dado simulado. Bora lá, pessoal. 10 minutos, hein? A sala vai estar aberta, quem quiser ficar conversando aí, tá bom?